Um cenário profético está assolando as autoridades iraquianas. O que está acontecendo? Que um dos rios mais importantes, exatamente que fica no Iraque, que é o rio Eufrates, ele está secando. As causas naturais que nós estamos presenciando são explicadas de uma forma muito simples. Há 3 anos que a estação de chuvas começa mais tarde, termina mais cedo. Agora veja bem, o rio Eufrates é um rio de 2.700 quilômetros que fornece água para a população do Iraque. Na verdade, ele chega também a outros países, ele é muito importante. Esse rio é responsável por abastecer 3 hidrelétricas. Então a gente está falando de água para beber, a gente está falando de água para plantações e a gente também está falando da energia elétrica que acontece com o Iraque. Muitas pessoas afirmam que o que a gente está vendo é uma profecia que eu já vou te mostrar. Mas por que veio essa ideia da profecia? Por um lado, a gente vai ver que existe em Jeremias algo que fala do rio Eufrates, de uma seca no rio Eufrates, mas o mais curioso é que um grupo de arqueólogos, eles revelaram um vídeo quando eles estavam lá no rio Eufrates. O que acontece é, já que o rio estava secando, eles eram capazes agora de ver o que acontecia no leito do rio. Será que tinham coisas muito antigas? Todos nós sabemos que essa região, por ter sido uma região muito fértil, na verdade é considerada a região mais fértil de toda a Mesopotâmia. Ela até se chama crescente fértil. O crescente fértil já não está tão fértil assim, mas então durante todas as gerações existiam civilizações que lá moravam. Então esses arqueólogos aproveitaram dessa situação triste da seca para ver o que eles podiam encontrar lá. Até porque existem muitas tradições sobre o rio Eufrates. Antes de falar das tradições, o que aconteceu nesse momento é que isso está registrado em vídeo. Eles começaram a ouvir vozes assustadoras. Parece de vozes de pessoas que estão gritando, sofrendo, parece que estão sendo queimadas, e inclusive vozes de correntes se arrastando. A teoria é que numa época pré-apocalíptica, os anjos caídos, eles ficaram aprisionados embaixo da terra e por causa da seca eles foram revelados. Então, na verdade, esses anjos estariam lá, na verdade, por milhares de anos, só que o ser humano consegue captar que eles estão lá por causa da seca. Essa é a teoria. Será que esse vídeo é verdadeiro? Será que a teoria tem alguma coisa de verdade? Vamos entender. O rio Eufrates, ele é destaque na Bíblia. Por um lado, quando há a descrição do Jardim do Éden, ele é um dos 4 rios principais. A Bíblia fala que o nome do terceiro rio é Tigre, aquele que corre o leste da Assíria, e o 4º rio é o Eufrates. É curioso que a gente está falando no começo da criação e Deus já está falando da Assíria. Ele já colocou nome nesses rios quando não existia nenhuma pessoa. Somente Deus poderia fazer algo assim. Ou seja, Deus já está mostrando para a gente, mesmo quando a gente está falando do Jardim do Éden, que vai chegar um tempo que nesse local vai existir o povo assírio. A gente sabe também que depois vão ter os babilônios, assim por diante, e até o nome dos rios permaneceu até hoje: Tigre e Eufrates. Outro lugar que a gente vê Eufrates na Bíblia é quando Deus promete a Abraão e a sua descendência a terra de Israel. Então, no livro de Gênesis 15,
a fronteira máxima da terra de Israel vai até o Eufrates, ou seja, é muito maior do que a gente vê na atual Israel. Então há uma promessa divina de Deus para Abraão, de que já que Abraão foi uma pessoa extremamente bondosa, educou as suas gerações para o monoteísmo, para fazer bondade, caridade e justiça, então eles vão ter uma terra especial, a terra prometida, a terra sagrada, e essa terra, na verdade, ela é muito grande, ela vai do rio que existe no Egito, mas no caso não é o rio Nilo, e vai até o Eufrates. Então, a segunda alusão muito importante já no livro de Gênesis, onde aparece o famoso Eufrates. Mas se a gente entra na nossa profecia, ela está, como eu falei anteriormente, no livro de Jeremias. Jeremias, ele fala sobre o castigo que Deus vai dar para as civilizações por causa da idolatria que eles praticavam nesse local. É escrito exatamente: uma seca contra as suas águas para que se sequem, pois é uma terra de ídolos. Eles estão obcecados por suas imagens terríveis. Certamente, o que vai então existir no lugar do rio? O rio, que é um lugar com tanta abundância, com tanta comida, então por isso bem povoado, ele vai acabar tendo lá gatos selvagens, ele vai acabar tendo lá hienas, avestruzes, porque não existirão mais pessoas, né, durante os tempos. Então Jeremias fala pra gente que esse lugar tão abençoado, ele vai secar por conta da idolatria. Agora eu te pergunto, Jeremias está acontecendo na prática, nos dias de hoje ou não? É muito importante você aprender corretamente esse Jeremias para você saber interpretar a realidade de Deus e até mesmo saber, quando você vê coisas na mídia, artigos ou outros vídeos que falam sobre Jeremias, outras profecias apocalípticas, se eles estão realmente indo de acordo com a palavra de Deus ou será que eles estão equivocados? É curioso porque essa profecia de Jeremias lembra muito pra gente o que aconteceu em Sodoma. Se você lembra a história de Sodoma, Ló, ele se separa de Abraão. E ele se separa e ele vai para onde? Para Sodoma. Por que Ló vai para Sodoma? O motivo é muito simples. Por um lado, ele quer se afastar do caminho da bondade, o caminho de Abraão. Tudo aquilo que existe de bom, ele quer ir para o outro lado. A gente sabe até o final trágico, ele tem relações com as filhas. A gente tem um ótimo vídeo sobre Ló e depois sobre Ló e as filhas dele. Vale a pena você conferir aqui no canal. Mas Ló escolhe especificamente Sodoma porque é uma terra extremamente fértil. Aquelas cidades de Sodoma e de Gomorra eram as cidades que mais tinham dinheiro, as pessoas estavam muito ricas, era uma cidade muito, muito fértil. E o que acontece? As pessoas lá praticam tanta injustiça, as pessoas fazem tantas maldades, elas são idólatras, nunca há ajuda ao próximo, que Deus fala para Abraão: olha, essa terra tão linda, tão boa que eu dei, está sendo tão mal utilizada, eu vou destruir ela completamente. Abraão tenta rezar, tenta reverter, mas não existem justos. Infelizmente Ló também está indo para esse caminho, só por ter sido o sobrinho de Abraão ele vai ser salvo. Mas o que acontece é que Deus, no final das contas, manda enxofre, manda sal, e o que a gente vê hoje em dia lá desse lugar que teria que ser tão abençoado é um lugar completamente desértico, é onde está o mar morto, o mar onde não existe vida. Então o lugar que era mais exuberante, mais vida, ele foi destruído não por causas naturais, por causa dos pecados lá cometidos. Agora, o que o profeta Jeremias está falando sobre o rio Eufrates é muito parecido. É o lugar mais bonito. É um lugar com muita água. Pensem só, hoje em dia, 2.700 quilômetros de rio, capaz de abastecer 3 hidrelétricas, uma população inteira muito grande bebe das águas desse rio e ele está secando. Então, será que o que
a profecia de Jeremias realmente se refere sobre isso, o que nós devemos verificar é que nessa região da Mesopotâmia, hoje em dia, na região do Iraque, lá não é feita hoje em dia uma idolatria. Na sua imensa maioria são pessoas monoteístas. Se você prestar bem atenção, a vingança que Jeremias fala que Deus está fazendo são sobre esses povos daquela época que eram idólatras, que estavam levando outros povos a fazer idolatria, estavam sendo um péssimo exemplo. Se a gente vê o contexto ainda um pouquinho maior de Jeremias, a gente vê também que esses povos são acusados de destruir o reinado de Israel, de destruir o reinado de Judá. Então eles vão ser castigados. E vão ser castigados aonde? Na sua maior fonte de renda. Muito parecido com o que aconteceu no Egito. Mais uma vez a gente tem um rio muito caudaloso, um rio muito longo, mais longo de todo o mundo, e na primeira praga, porque Faraó estava se comportando de uma forma terrível contra Deus, contra os israelitas, esse rio virou sangue, toda a água virou sangue. Então a fonte de água, o sustento do Egito, e a terra mesmo era considerado um dos deuses egípcios, ele é completamente destruído. Depois também tem a praga das rãs, que elas também saem do Nilo, fazem o cheiro ficar muito ruim e assim por diante. Então Deus, ele castiga os povos da época pelos pecados espirituais que eles estavam fazendo. Então o que a gente vai olhar corretamente é que a profecia de Jeremias não está se referindo agora, porque não faz sentido o povo atual que vive às margens do Eufrates, ou todo o povo do Iraque, ser castigado por causa dos pecados da idolatria feito na época de Jeremias, ou seja, 2000 anos atrás. Então o que nós estamos vendo, para quem lê a Bíblia corretamente, não é uma profecia, é realmente algo que o ser humano muitas vezes está causando. A gente sabe que o mundo tem passado por muitas transformações climáticas e então a gente está vendo aqui parte dos resultados. As estações de chuvas começam mais tarde, terminam mais cedo, então tem muito menos água afluindo de todas as montanhas, de todos os lugares para o rio Eufrates, e na prática ele está secando, o que sim é uma calamidade. Existem teorias que falam que no futuro esse rio vai secar, vão ser encontrados lá tesouros, e por causa desses tesouros vão haver grandes guerras. Não tem tesouro nenhum que foi encontrado até agora no Eufrates. Realmente as pessoas estão buscando esses tesouros, ou a ideia dos anjos caídos. Os anjos caídos, tá? É um conceito que ele aparece mais do que tudo no livro de Enoque. E a gente já estudou algumas vezes que o livro de Enoque foi uma invenção dos essênios. Esse livro foi feito no Mar Morto, foi encontrado junto com os pergaminhos do Mar Morto, e era parte da crença dos essênios que saíram de dentro do povo judeu, que criaram uma nova religião com as suas novas crenças. Eles falsificaram vários textos bíblicos. A gente tem um excelente vídeo no canal onde eu explico tanto sobre o livro de Enoque, mas outro sobre os pergaminhos do Mar Morto, para você entender exatamente quem escreveu, qual a cultura, quais as grandes modificações que eles fizeram nos livros que você estuda. Por exemplo, no livro de Jeremias, um dos livros que foi falsificado, foi modificado do original para bater junto com as crenças dos essênios. Então, essa ideia dos anjos caídos, ela simplesmente não existe. E uma das coisas muito interessantes que algumas pessoas, especialistas em vídeos, veja bem o que eles analisaram esse vídeo com esses gritos grandes que parecem pessoas sofrendo, sendo queimadas, e as correntes arrastando. E eles falaram claramente: isso daqui não é verdade. Isso aqui foi um vídeo feito, ou seja, com as imagens reais, mas toda a parte do som é falso, a ponto que foi identificado uma das músicas que se chama Zombie Walk
no pano de fundo para fazer com que o vídeo fique assim mais bonito. Então muitos especialistas afirmam que esse vídeo na verdade é fake, não é verdadeiro, não existem anjos caídos lá e na verdade nem existe profecia de Jeremias que está se realizando. A profecia de Jeremias é claro que ela é verdadeira, mas essa ideia de que existem anjos lá caídos e esse é o sinal apocalíptico, realmente são pessoas que não estão conseguindo ler ou interpretar a Bíblia corretamente. Às vezes é pela falta do hebraico bíblico, às vezes é pela confusão de pegar fontes verdadeiras junto com outras fontes que não são fidedignas, não são fontes reais, são pura imaginação. Existem muitos livros na história que eles são pura imaginação, então a gente não está vendo nenhuma imagem apocalíptica, ninguém conseguiu ver nenhum anjo caído lá aprisionado e no final das contas, mesmo as pessoas que ainda acreditam que existem vozes lá, outros cientistas afirmam simplesmente é o movimento da água subterrânea com túneis que acabam fazendo espécies de sons que lembram para o ser humano gritos, mas que nada são que sons naturais. Então chegou a hora da gente aprender corretamente o que está acontecendo, até porque essa pessoa, tudo ela atribui a algo completamente místico, que na verdade é inexistente, ela não toma as decisões corretas. Se a gente está passando por algo dramático no clima mundial, ao invés de pensar em apocalipse, a gente tem que pensar o que nós humanos podemos fazer para consertar essa situação.